Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Outubro para nós espíritas é o mês considerado o mês kardecista. Sabemos todos que foi quando o professor Denisard Hippolyte Léon Rivail nasceu em Lyon, na França, de uma família que tinha condição de educar bem ele. Ele viajou para a Suíça e, em lá chegando, foi ser um aluno de Jean Pestalozzi, no Instituto Pestalozzi, na cidade de Yverdun, na Suíça. Essa história de Denisard Rivail, todos nós conhecemos, porque ano a ano vem se repetindo isso em congressos e tal. Eu estou fazendo apenas uma lembrancinha rápida para poder a gente entender melhor o que é o tema, que é este, homenagem póstuma bicentenário a Allan Kardec, no mês do seu nascimento, que foi no dia 3 de outubro de 1804. Então, o que é que tem ali? Vocês estão vendo, está dando para ver bem aí o que está na tela, aí em tela? Ali nós temos o 4º Congresso Espírita Mundial, 4º Congresso Espírita, 4º Congresso Espírita, bicentenário de nascimento de Allan Kardec, Paris, 2 a 5 de outubro de 2004. É a chamada que foi feita através de tudo que foi como chamada de propaganda para o Congresso de 2004, que foi, pois, a comemoração do bicentenário de Allan Kardec. Nós temos um outro, qual é a ideia, ou qual foi a ideia, como nós já conhecemos a história de Kardec, então nós resolvemos trazer para vocês como foi o bicentenário dele festejado. Eu espero que o seu 3º centenário, tricentenário, seja pelo menos parecido com como foi o bicentenário, porque o 4º Congresso Espírita Mundial, 1804 nascimento, 2004 foi o congresso. Este congresso aconteceu a princípio com todos os cuidados que a Federação Francesa Espírita poderia tomar. A princípio, ali aconteceu o congresso no local, num prédio que tem ali o nome de La Maison de la Mutualité. O que é La Maison de la Mutualité? A Casa da Previdência. Então, é um título bastante expressivo, falando sobre a previdência nossa na atualidade em relação à nossa vida futura. Então, esse 4º Congresso, ele foi de uma importância imensa. Por quê? Porque participaram
Isso em 2004, há 19 anos, 37 países, representantes espíritas de 37 países. Tinha como representante desses países mais ou menos 2.222 pessoas. Como é que você sabe? Nas vésperas da viagem, a senhora Peixinho, que era o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, estava fazendo a palestra lá na Federação. Quando terminou, ela disse: Luiz Carlos, você que vai para o Congresso vai me fazer um favor. Você me promete trazer toda a estatística do Congresso, tudo o que aconteceu em Paris no 4º Congresso dedicado a Allan Kardec. Eu disse: tudo bem, porque eu já me comprometi também a fazer isso para a Mansão do Caminho, o que não deu muito trabalho fazer, porque é a mesma coisa para Dor do Pai. Então eu acompanhei tudo na Secretaria de Coordenação do 4º Congresso Mundial do Espiritismo lá em Paris. Daí eu estou dizendo que foram representantes de 37 países com 2.227 pessoas. Das 2.227 pessoas de 37 países, o Brasil, só o Brasil, tinha 1.019 pessoas representando o nosso país. Os outros, um pouco menos de 50%, ficou para os outros 36 países. Daí que tudo o que aconteceu durante o Congresso, 4 dias, todo ele foi falado, dito na língua brasileira. Não digo em português, porque a gente em Portugal, a gente não ouve o português dizer o português do Brasil não diz. Lá eles chamam o nosso idioma de brasileiro, como aqui a gente chama a língua portuguesa. O importante é que foi, neste congresso, o que jamais havia acontecido, a participação da Unesco. O que é a Unesco? Todos vocês sabem que é a Secretaria da Organização das Nações Unidas, que há 19 anos esteve representando lá no Congresso a Organização Mundial, com a secretaria que trata de educação, ciências e conhecimento. E por que a Unesco foi tão importante? Porque nós sabemos que o Espiritismo é uma filosofia, nós sabemos que o Espiritismo é uma ciência, e nós sabemos, sobretudo, que é uma filosofia e uma ciência eminentemente educativas. O Espiritismo busca educar aqueles que o buscam, aqueles que frequentam e procuram conhecê-lo, para ter esta filosofia e esta ciência sendo vivenciada de uma forma de religiosidade, ou seja, aprender, conhecer, conviver para religiosamente, ou seja, filosófica e cientificamente viver esta doutrina, sabendo de que Deus está presente na vida de todos nós. Então nós vamos agora mostrar para vocês algumas fotografias, nós temos quase 40 fotografias que fizemos. Eu acho que aqui eu trouxe 7 ou 8 fotografias. Vamos lá, ô capitão. Na chegada, aqui é o salão em que 2.200 e tantas pessoas estiveram presentes,
Chegamos aí é o grupo, a comissão lá da Mansão do Caminho. Estamos aí com o nosso presidente na época, hoje já está do outro lado da vida, nosso querido tio Nilson, o Nilson, meu colega, meu amigo e meu irmão. Esta foi a chegada. Depois o pessoal foi chegando, em pouco tempo o salão, a parte de baixo, estava totalmente repleto. Este prédio tem 4 pavimentos. O térreo, onde nós estamos aí, o primeiro, o segundo e o terceiro andares. Todo o prédio estava completamente tomado, lotado por pessoas do número de países que já falamos, participando 4 dias do congresso em homenagem a Allan Kardec. Vamos ao outro. Aqui estamos na recepção. Na chegada, era por aí que o pessoal chegava para se identificar. Por acaso eu encontrei esta senhora, Maria dos Anjos, esposa do Miro Moraféria, presidente da Federação Portuguesa do Espiritismo. Eles tivemos a satisfação de ser hospedado na casa dele. Eu fui hóspede do casal por 9 dias, lá em Lisboa, no Algarve, onde ele me fez uma programação que em 9 dias me levou para fazer 8 palestras. E viajamos por todo o Algarve, aquela zona mais aquosa, aquela zona mais bonita até hoje, que é na cidade de Lisboa. Então lá encontramos o casal, ele foi se encontrar com o Divaldo e o resto do grupo, e nós saímos e fomos lá conhecer a sala, a mesa, onde Allan Kardec desenvolveu todo o seu trabalho para que a doutrina espírita viesse como consolador prometido por Jesus. Esta parte daí, o salão já está cheio, completamente lotado. Esta parte daí é um lado, é a metade dos representantes das federações espíritas, os presidentes, as autoridades dos países, este lado, e o outro lado, o pessoal da Unesco. Vamos à outra foto. Aqui já estamos próximo à abertura. Nós estamos vendo aí o presidente do Congresso, que é presidente da Federação Francesa de Espiritismo, e ao lado dele, quem diz que é? Estão reconhecendo? O professor doutor Raul Teixeira, não é? O nosso queridíssimo doutor Raul Teixeira. Vamos à próxima. Aí é Raul Teixeira quando se levantou, e foi a primeira palestra do congresso, foi do professor doutor Raul Teixeira, numa belíssima palestra, aplaudidíssimo. Vamos a seguir, a segunda. Aí já não tem mais Raul, já é o outro pedaço dos representantes do outro lado, e ali já começa a aparecer o nosso baiano, professor Divaldo Pereira Franco. Divaldo aí já está fazendo a sua palestra, que também foi muito aplaudido e que deu continuidade ao que estava programado para um congresso. Esse cidadão eu não consegui saber o nome dele. Procurei saber e tal, mas ninguém conhecia também, eu deixei para lá. A próxima palestra, a próxima foto. Aqui nós temos a cadeira, a mesa, o armáriozinho,
onde Allan Kardec desenvolveu todo o seu trabalho para que a gente tivesse a codificação espírita. O retrato dele, a esposa, a Doce Gabi, como era chamada, que foi a sua grande auxiliar, não sei se não fosse a presença e a colaboração dessa mulher na vida de Allan Kardec, se nós teríamos o espiritismo do jeito que nós temos. Bom, então nós sabemos que Kardec, aos 65 anos, em 1869, ele se foi. Em determinado momento o coração parou e ele foi embora. Quando a Gabi chegou e encontrou ele, foi aquela coisa e chamou amigos e tal. Bom, Kardec, mais uma vez, estava desencarnado. Então, o que é aquilo ali? Onde Allan Kardec foi sepultado. O corpo de Kardec está aí. O cemitério é o cemitério Père Lachaise. O cemitério Père Lachaise em Paris é um cemitério museu. Depois de muitos anos fazendo buscas, o governo francês conseguiu reunir os filhos mais ilustres da França e mesmo de outros países que na França viveram e transformou o Père Lachaise num cemitério-museu. Faz parte da programação turística de quem vai para a França visitar os túmulos das pessoas mais importantes do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, que estão lá. Este tipo de túmulo é um túmulo que é a forma como os sacerdotes do povo celta eram enterrados. Este túmulo tem o nome de Dôme, D-O-L, acento no O, M-E-M, Dôme. Este Dôme é um megalítico porque pedra bruta, granito bruto, quando é um corpo só que é enterrado, ele tem 3 pedras verticais cobertas por uma pedra larga na horizontal, servindo de teto. Se fossem 2 corpos, seria mais pedras verticais. 3 corpos, de acordo com o número de corpos, seria o tamanho do túmulo. No caso, que foi somente o corpo do professor Denisard, de Allan Kardec, então nós temos 3 pedras, uma larga atrás, 2 estreitas na frente e uma em cima, servindo de teto. Vocês vão perceber que na parte interior, aqui, tem um busto com uma sentença. Vamos ver o que é que quer dizer aquilo. Passa aí. Está escuro. A sentença que está ali escrita, a imagem aqui está escura, não deu para ver, é a seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É o que está ali, naquela pedra em que tem o busto de Allan Kardec, encimando aquele local. Ainda tem foto? Não. Então nós temos esta última foto. Mas qual é a importância disso? A importância não só
por a gente ter tantos países representados neste congresso, a participação da Unesco. Essa secretaria que trata do que diz respeito à educação, à cultura, ao conhecimento. E eles estiveram presentes e fizeram o quê? Foram apenas participar? Não. Eles levaram, os representantes da Unesco, levaram o que havia de mais importante naquela época e continua importante até hoje. O quê? Em 1989, o ministro da Educação da França fez uma espécie de uma revisão no ensino que a Unesco estava patrocinando nos países associados, 193 países, e achou que deveria, acompanhando a evolução do conhecimento, a evolução das ciências, principalmente dentro da área da filosofia, eles resolveram convidar um dos maiores pedagogos do século XX, Jacques Delors, francês, e outros pedagogos de vários outros países da Europa. Formou um grupo e pediu àquele grupo que estudassem, pesquisassem, em suma, descobrissem uma nova maneira, uma nova forma de levar a educação para o mundo. Uma educação nova. Não só uma educação de construção do conhecimento da filosofia, das ciências, mas, sobretudo, uma construção de educação para educar o ser. O ser como ser vivo, copartícipe de uma sociedade, fazendo com que a convivência humana fosse um estudo mútuo de pessoa para pessoa, a partir da aprendizagem de cada um, para que a evolução do conhecimento acontecesse de uma forma mais rápida. Interessante que a gente trouxe esse assunto, levando não em consideração que nos lembramos hoje de manhã, que não é por acaso que amanhã é o dia do professor, é o dia do educador. Então, a comissão, chamada Comissão Jacques Delors, se reuniu a partir de 1989. 2 anos depois, 1991, voltaram à Unesco e apresentaram o trabalho pronto. O trabalho pronto teve como título os 4 pilares da educação. Um tesouro a descobrir. Os 4 pilares da educação têm, primeiro pilar, aprender a saber, ou aprender a conhecer. O segundo pilar, aprender a fazer. O terceiro pilar, aprender a conviver, ou a viver junto. E o quarto e último pilar, aprender a ser. Embaixo, no asteriscozinho de letra miúda, tem escrito assim: os 3 primeiros pilares estão contidos no último. Foi a maior revolução na área do conhecimento mundial,
com esses 4 pilares da educação. E a Unesco, então, tratou de distribuir para os quase 200 países que eram e são vinculados a ela, e, sobretudo, a outros também que se interessavam. Um ano antes, em 1203, ou seja, 2 anos ou 3 anos depois, foi 1991, 4 anos depois, fazíamos, a convite da Secretaria de Educação, uma espécie de reconhecimento, de reordenação, deram não sei quantos nomes de em suma, que os professores tinham que fazer uma espécie de uma pós-graduação, que levou praticamente 2 anos. E foi baseado nos 4 pilares da educação. Muito interessante. 2003 e 2004. Quando eu fui para Paris, eu já fui conhecendo os 4 pilares da educação. Não foi novidade para mim. Quando voltamos, a diretora do colégio onde fazíamos o estágio, ela me disse: professor, nós estamos com um novo programa para trabalhar a partir de 2005. A Secretaria de Educação nos mandou um projeto de educação para ser utilizado, aplicado de 2005 a 2008. Eu gostaria que o professor que vem trabalhando com os 4 pilares da educação conhecesse para fazer um comparativo. E eu peguei o projeto e levei para casa. Achei uma coisa meio estranha, mesmo porque ela me disse também que o projeto que ela estava me apresentando e que iria ser adotado a partir do ano seguinte, foi um projeto importado do estado de Santa Catarina. De onde o estado de Santa Catarina conseguiu, não sabemos. Mas não tinha a melhor forma de fazer para os alunos nossos, colegas nossos, aqui da Bahia do Nordeste, muita coisa não encaixava, não combinava. Eu disse: e agora, como é que faz? E aí peguei os 4 pilares da educação, juntei com o processo que ela me passou do novo projeto, e aí formulamos um outro projeto de educação. O projeto pronto, eu levei para a diretora, ela disse: vamos fazer o seguinte, vamos entregar isso para os demais professores do colégio, para ver o que é que eles acham e se eles devem aplicar. E os professores começaram a trabalhar o projeto. E depois, os 11 professores que participaram deram um testemunho de que tudo aquilo que ali constava, a partir do projeto apresentado pela Unesco e através do colega professor Luiz Carlos Salles, era um projeto que tinha a melhor forma de aplicação para os alunos da nossa rede de ensino. Eu disse: agora, faz o quê? Eu disse: leva lá para o diretor para ver o que ele diz. E eu levei para o diretor. E foi comigo, não é por isso que ela está aqui hoje. Tinha a filha que está ali sentada, que é professora, psicopedagoga, e ela achou também muito bom, e levamos ao diretor. E o diretor, na época, o senhor Dr. Ney Campelo, foi uma sexta-feira de manhã, e ele disse: olha, professor,
eu estou hoje muito ocupado, não vou ter tempo de ler, posso levar para casa? Pode. Ele levou para casa, passou sábado, passou domingo, segunda, na terça-feira, quando eu cheguei no colégio, a diretora disse, tem um recado para o senhor. O diretor disse para o senhor, assim que chegasse, para ir lá na secretaria. E eu fui. E em chegando na secretaria, ele me recebeu e disse, olha, eu li seu projeto, mas o que eu posso lhe dizer é que o senhor não pode mais continuar no colégio onde o senhor está fazendo estágio. O senhor vai ter que se afastar de lá. Em suma, eu fui demitido. É o que eu pensei, mas não foi. Ele disse, esse projeto não pode ficar em uma escola só. A partir de agora o senhor será funcionário da Secretaria de Educação e vai começar a trabalhar com todas as escolas que for possível, fazendo seminários com os professores, para poder fazer com que este projeto, que tem o nome ainda, Projeto Pedagogia Viva, Projeto Educacional Pedagogia Viva. Por que pedagogia viva? Uma pedagogia que movimenta, que faz a pessoa sentir o que está estudando. E eu trouxe para vocês, não o projeto todo, que não interessava vocês lerem, eu dividi a educação pelos 4 projetos da educação, eu dividi em 2 pedaços, em que educar é instruir, informar, e educar é construir. Então, educar, que instrui, diz assim, estimular, oportunizar ao cidadão e cidadã a aprendizagem de conhecimentos pedagógicos, ou seja, aprendizagem escolar, de ler, escrever e calcular, a apropriação de conhecimento das ciências, das artes e da tecnologia, a fim de que, formado, possua competência, capacidade e autonomia para exercer atividades de trabalho construtivo e se torne profissionalmente um ser vitorioso, realizado e feliz. Esta é a educação escolar, que é instrução, é instruir o aluno. Mas o segundo item é a educação que constrói, construir, humanizar, incutir, inspirar bons sentimentos e atributos superiores, objetivando, além de formar o homem e a mulher, parágrafo anterior, construir o ser, com S maiúsculo, pela aprendizagem, apropriação e prática dos valores absolutos de humanidade, como sendo, 2 pontos, honestidade, ética, moral, o conhecimento de si mesmo, da aceitação e boa convivência e entendimento e melhoria do mundo e da sociedade onde está inserido, empenhando-se na busca da felicidade para si e para os demais. E encerramos o capítulo dizendo: ensine ao homem ou à mulher todas as ciências, mas se ele ignorar sobre si mesmo, corre o risco de não saber o que fazer com os conhecimentos adquiridos e poderá, mesmo sem intenção, usá-los contra os outros e ou contra ele próprio. Aqui estão os 4 pilares da educação sintetizados num projeto que pegava todo o curso que ia dos antigos primários, chegava ao ginásio e o curso médio. Esta Unesco levou este conhecimento
para o 4º Congresso Mundial do Espiritismo, ratificando o que é o Espiritismo como sendo uma ciência educativa. Porque nós estamos vivendo um período muito difícil. O respeito, o sentimento de ética, o reconhecimento do outro na outra, está ficando difícil. A gente está vivendo um período de violência. A gente está vivendo um período em que a gente sai, como muitos dizem, e não sabe quando volta ou se volta. A escola é, em verdade, aquele local que constrói o conhecimento científico, filosófico do ser humano. Mas é em casa que se constrói o cidadão e a cidadã. Quando nós encarnamos, começamos a respirar, chegamos a este planeta, nós temos à nossa espera 3 escolas. A primeira escola é o lar. É isto que ele construindo-se com esses valores de ética, de honestidade. A gente chega a perguntar a um amigo: Jorge, eu estou precisando de alguém para fazer um trabalho lá em casa, que eu estou com um problema na porta, fechadura e tal. Você conhece alguém? Ele disse: olha, teve um cidadão lá no vizinho fazendo isso, mas se você quiser eu tomo o telefone dele e passo para você. Mas eu não tenho o maior conhecimento dele, não. Se ele é honesto, se ele não é honesto, se ele trabalha bem, se não trabalha, tal. Mas eu digo, porque eu vou deixar ele em casa e vou sair e ele vai ficar em casa, sozinho, fazendo o serviço dele. Será que ele é honesto? Ele disse, olha, ele pode não ser, mas é mais ou menos honesto. Não existe mais ou menos honesto. A honestidade é um valor absoluto. Ou é, ou não é. O caráter é um valor absoluto. Ou tem, ou não tem. Então, os chamados valores universais, que compõem a personalidade do ser humano, os valores absolutos são marcas registradas. Então, isso é a nossa segunda escola. A nossa primeira escola é a de casa. É a escola de papai e de mamãe. A segunda escola é a escola que vai nos instruir. A escola onde vamos ter os professores. E a terceira escola nossa é a escola planetária. As 2 primeiras estão nos preparando para a convivência na sociedade. A gente poder conviver bem. Conviver sem agredir, sem ser agredido. Procurando dar ao outro o melhor de cada um de nós. E quando a gente trabalha desta forma, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que a doutrina espírita nos ensina. Do que Jesus nos ensinou. Quando aquele fariseu, tentando, buscam e diz, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Vocês sabem isso de cor. E Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e o maior dos mandamentos.
mas eu vos dou um segundo que é igual ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Então, este amor que Jesus nos falou, este amor que a doutrina nos ensina, está rareando, se tornando raro no ser humano. A sociedade humana está vivendo muito de agressividade, muito de nulidade dos valores que norteiam o destino e a razão pela qual nós estamos aqui. Leon Denis, aquele que deu continuidade aos estudos e à pregação do Espiritismo logo após a desencarnação de Kardec, ele diz assim: o homem e a mulher pode aprender todos os ensinamentos que tem a ciência, mas se ele ou ela não souber sobre si mesmo, nada pode acontecer, porque este conhecimento é o conhecimento mais significativo do ser. E nós, realmente, muitos de nós, não buscamos nos conhecer, não sabemos nem que nós somos. Há pouco fazemos um seminário e as pessoas sentadas, eu trabalhando na parte de baixo, eu perguntei, antes de perguntar, eu disse: ô gente, bom dia, meu nome é Luiz Carlos, meu nome é, aí Luiz Carlos, para quem não me conhece, você é quem? Eu sou Joana. Oi, Joana. E você? Rita. Você? Raimundo. Você? Tomei a resposta de umas 5 ou 6 pessoas. Depois voltei. Mas você é mesmo quem? Joana. Não disse, eu sou Joana. Bom, quando eu me apresentei, eu disse: meu nome é Luiz Carlos. E lhe perguntei: você é quem? Você disse: Joana. Eu não perguntei qual é o seu nome, eu perguntei quem você é. E nós precisamos pegar esses detalhes da vida. Mas você não é Joana, você tem um nome, chama-se Joana. Você é espírito. Nós não somos humanos. É um detalhe importantíssimo. Nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Nós somos espíritos. Quando a gente começar a pensar nesta realidade de que nós estamos, nós espíritos, tomando um corpo, uma forma humana, para crescer, para evoluir, e que daqui a pouco a gente volta a ser o que a gente é fora do corpo físico, a gente deixa de ser um ser humano. E começamos então a dar mais, porque a gente sabe, o espírita sabe, de que o que ele está vivendo aqui está diretamente ligado com o que ele já viveu antes de agora estar aqui. A nossa vida atual, agora presente, está recheada de significados da vida anterior. Ninguém vem pagar nada
Deus não é cobrador, ninguém vem pagar nada. A gente vem se redimir, a gente vem reparar os erros que cometemos. Quando fizemos uma palestra sobre esse tema, ontem, terminal, veio uma senhora muito preocupada e me disse: meu irmão, minha filha abortou. Ela não queria ter filho e sem querer ficou grávida, e aí ela abortou. E aí vai acontecer o quê? Eu disse: vai acontecer que ela vai ter que reparar. Mas como? Bom, se ela não teve vontade, e como veio? Porque se veio, porque ela deu margem para que viesse um ser criado nela. Ela vai ter que reparar, ou dando margem que outros venham. Ah, mas ela não queria, porque ela tem medo de parto, que ela acha que ela vai morrer de parto. Então é algo que ela já trouxe de outra vida. Já é uma herança passada, este medo está impregnado no seu subconsciente. Mas ela pode não ter filho, ou seja, não gerar, mas pode ser mãe. E se ela matou um, ela pode reparar criando um, criando dois, criando três, porque Deus não cobra. Deus espera que cada um fique em paz com sua própria consciência, porque vida é consciência. No momento que a nossa consciência está em paz, nós estamos bem. O que é a consciência? É o nosso eu. Aí a gente vai buscar o suíço, o psicanalista, o psiquiatra, Jung, Carl Gustav Jung, quando ele diz: existem no ser humano 4 tipos de consciência, 4 estágios de consciência. A consciência ainda em estado de sono, a pessoa está completamente ignorando tudo, em estado de sono, ou de sombra, tudo escuro, não vê, não pensa, não se. O segundo estágio é o autodespertamento. A gente acorda, a gente já começa a perceber uma coisa ou outra. O terceiro estágio é do autoconhecimento, quando a gente já começa a se perceber dentro da ação de alguma coisa que alguém praticou ou praticada por nós mesmos. E o quarto estágio é o estado de consciência superior, quando a gente vive aqui sem fazer parte daqui. Fazer parte, ou seja, de se aborrecer por qualquer coisa, andar nervosa e não desculpa nada. Então a gente já está dando uma de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, da nossa queridíssima Santa Baiana, que é ali em Roma, não é? A nossa querida irmã Luz. E eu lembro de que eu vi uma reportagem em que uma repórter, junto a ela, lá perto do hospital dela, disse: minha irmã, a senhora sai durante a madrugada, chuva, inverno, a senhora não tem nada que lhe impeça de pegar as pessoas que estão nas ruas, estão padecendo, estão sofrendo, estão sem agasalho, com fome. Por que é que a senhora faz isso? E ela, que sempre estava olhando para baixo, ela virou um pouco para cima e disse assim: ah, mas eu faço isso porque
agradar a Deus. Eu tenho certeza que quando eu pego uma pessoa sofrida, faminta, doente, e lhe dou socorro, uma ajuda, Deus fica alegre. E eu fico alegre por alegrar a Deus. Esta é a filosofia de vida de um espírito de consciência superior. E falar em consciência superior, a primeira foto. Nós temos Dr. Bezerra de Menezes, fiel discípulo de Jesus. Também considerado por muitos como Kardec brasileiro. Dr. Bezerra foi médico, chamado médico dos pobres. Ele entrou para a política, foi deputado 2 vezes, foi militar, passou por várias situações. Ele morava numa parte do Rio de Janeiro e tinha um consultório na parte mais pobre da cidade do Rio de Janeiro na sua época. Ele é conhecido como médico dos pobres, porque ele visitava as pessoas que não podiam sair para ir ao seu consultório também e dava às pessoas tudo aquilo que ele pudesse dar. Ficou viúvo, 2 filhos, casou de novo com a cunhada, irmã da esposa falecida, e levou uma vida de amor e de dedicação à pobreza do Rio de Janeiro. Certa feita, já quase meia-noite, quando ele saía daquele bairro pobre para pegar um transporte para ir para a Tijuca, onde ele morava. A Tijuca não é a Tijuca de hoje, é um bairro também mais ou menos pobre. Então veio uma senhora com um filho pequeno de meses. Doutor, ainda bem que eu peguei o senhor, pelo amor de Deus, meu filho está sem respirar, faça alguma coisa. Eu não quero que meu filho morra, eu só tenho esse filho, doutor. Pediu penosamente, profundamente, que ele salvasse o seu filho. Ele levou a mãe com o filho para dentro, auscultou e prescreveu uma medicação. Disse, dê isso a ele logo, o mais rápido possível, que ele vai melhorar. E depois a senhora traz ele aqui, depois que ele melhorar, para eu examinar de novo. Ela pegou a receita e disse, mas doutor, como é que eu posso ir na farmácia comprar um remédio? Não tenho nada. Não tenho dinheiro. Como é que eu... Chega lá, o homem da farmácia não vai me vender. E o que é que ele fez? A única coisa que ele ainda não tinha dado de si foi seu anel de formatura de médico. Ele tirou do dedo. Vá, procure aí uma casa de joias. Amanhã cedo, logo, ou agora, se você puder, leve para o farmacêutico, para ver se ele aceita, e compre o remédio do seu filho. Esse é Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele amou tanto aos seres humanos, ele amou tanto a pobreza, que conta de Walter, de que quando o Dr. Bezerra desencarnou, do outro lado estava esperando ele uma pleiade de espíritos de luz de outra dimensão. E ele chegou em pouco tempo, ele acordou já na vida espiritual. Não teve aquele tempo de esperar, de passar, de amadurecer a morte, nada. Quando ele se viu no meio de tanta luz, ele se surpreendeu, mas o que é isso onde eu estou? Aí veio a ele
o espírito de uma mulher chamada Celina. Acredito que vocês conhecem essa história. E Celina disse a ele: Doutor Bezerra, eu sou a embaixatriz da Mãe Santíssima, que me recomendou vir buscá-lo para levar até ela, para que o senhor comece a trabalhar junto na sua falange, lá em cima, em outras vibrações, porque o senhor já fez aqui tudo o que se podia fazer. Ele não foi. Ele disse: não, não posso. Por favor, diga à Mãe Santíssima que eu a amo, mas há muita dor no Brasil, há muito sofrimento no Brasil, e eu não posso deixar esta terra enquanto uma lágrima cair de um rosto sofrido e pobre. E Dr. Bezerra passou a comandar uma grande equipe de muitas falanges de espíritos socorristas. Agora, no mês de julho, lá numa reunião, ouvimos o presidente da Federação Espírita de Brasília, aí na mansão, dizer que numa mensagem de Chico Xavier, já desencarnado, lá em Brasília, teria informado que Jesus chamou a si o doutor Adolfo Bezerra de Menezes e deu a ele a confiança de ele ser o tutor de todas as falanges de espíritos socorristas para toda a América Latina. Agora, 29 de agosto, data do seu nascimento, seria lançado o seu último livro, digo agora, Jesus e Nós, psicografia de Divaldo. Algumas mensagens são psicografadas, outras são de psicofonia. Semana passada, na quinta-feira da outra semana, Dr. Bezerra, para aquele público de mais ou menos 600 pessoas lá na mansão, ele veio e através de Divaldo, ele deu uma mensagem psicofônica. Então o livro Jesus e Nós é tudo aquilo que nós estamos precisando ler, da forma como ele nos convida para ter Jesus em nossa vida em todos os instantes, em todos os momentos. Esta mensagem, só um pedacinho, ele diz assim: hoje, desvelado pelos imortais, não nos permitamos utilizá-lo, Jesus, para os nossos fins ignóbeis. Jesus é amor, e aquele que ame, mesmo que não o conheça, está com seu psiquismo, e se o conhece, está em sintonia com ele. Desta forma, demos-nos as mãos, corações unidos, e amemos a qualquer preço, construindo o reino de Deus no aturdido mundo de hoje. Abençoemos a ciência, a tecnologia, as artes, o pensamento em florilégios de beleza, mas vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus, encarregados como cartas vivas
de expendê-lo, ou propagá-lo por toda a terra. Que Jesus nos abençoe e que o nosso Dr. Bezerra de Menezes esteja conosco, agora e sempre. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.